sentence. Adicionamos o did not antes do verbo principal para formar frases. Ou did not ou didn't. Ou did not ou didn't. Por exemplo, tanto faz um quanto o outro. Bom, em uma observação, eu coloquei aqui uma, mas tem mais observações. O verbo não muda a formação, ou seja, o verbo não acrescenta nem ed, nem precisa colocar aquela mudança da segunda coluna lá que eu falei no instante, eu sempre fico tocando nessa informação. E também outra informação é que tem que tirar o verbo to, o auxiliar to, certo? Não precisa colocar, no caso de algum dicionário que sempre usa o to. Então não precisa colocar o to antes para poder conjugar o verbo, certo? I did not see Sandy this morning. I did not see Sandy this morning. Ou seja, o fato de ter esse did aqui significa que essa expressão está no passado, porque eu não posso colocar somente o not sozinho na frase. Se eu chegasse a colocar somente ela, nesse caso, o passado não está correta, porque isso aqui está dizendo que é passado. O did acompanhado, o not acompanhado do did, porque isso aqui é um auxiliar passado. Repetindo, auxiliar passado, para poder usar a expressão not. I did not see Sandy this morning. Eu não vi Sandy essa manhã. Ok? Eu não vi Sandy essa manhã. Eu não vi. De novo, esse aqui está no presente. Tá vendo? Só que como eu tenho auxiliar, isso aqui não vai mudar. Por quê? De novo. Por que esse verbo não mudou? E por que eu não utilizei ele no passado? Porque eu já tenho isso aqui. Se eu colocasse aqui isso aqui, se eu colocasse o did, isso aqui no passado, sol, certo? O passado de si é sol. Se eu colocasse, estaria no passado, porém estaria redundância e errado, porque o certo é utilizar somente o auxiliar para colocar a frase inteira no passado. Bom, e também outra coisa, eu poderia utilizar essa expressão que didn't? Sim, não vai mudar nada. Tanto faz um quanto o outro. E, inclusive, é muito comum utilizar isso aqui mesmo, da forma abreviada. Por exemplo, I didn't see Sandy this morning. I didn't see Sandy this morning. Eu não vi Sandy essa manhã. Certo? John did not go to church last Sunday. John não foi para a igreja na sábado passado. Ele não foi para onde? Para a igreja. Por que eu sei que esse verbo aqui está no passado? Por causa do did not ou didn't, certo? Tanto faz did not ou didn't. E isso aqui também está no passado, porque tem auxiliar, não é a palavra, é auxiliar que vai jogar a frase no passado. Ok. David did not watch TV last night. David não o que? Assistiu TV na noite passada. Por que? Não sei. Mas assim, por que ele não assistiu? Algum motivo teve. Ele ia assistir, mas por algum motivo ele não assistiu. E o que interessa aqui pra gente é saber que esse, por exemplo, espera aparecer o mouse aqui. Isso aqui é um caso de verbo regular. Se eu fosse colocar ele no passado, eu iria acrescentar o ed. Mas por que eu não coloquei ele no passado? Porque já tem o auxiliar. Did not ou didn't. They didn't watch TV last night. They não assistiu TV na noite passada. Um momentinho. Ele tá... Bom. Adicionamos agora nas questões, nas interrogativas, certo? Questions. Nessas interrogativas, o que é que nós fazemos? Adicionamos de antes do sujeito e colocamos a interrogação no final da frase, certo? Como é que isso funciona? Did you have breakfast this morning? Did you have breakfast this morning? Olha só
Olha o verbo aqui. Eu coloquei esse verbo no passado? Não. O verbo não precisa do passado. Eu pergunto de novo, por que, que ele não está no passado? Por que, que ele não está no passado? Porque isso aqui é auxiliar passado. Esse auxiliar no início da frase, antes do sujeito, esse auxiliar passado antes do sujeito e o, certo? Significa que essa frase é uma pergunta, certo? É uma pergunta aí no passado. Did you have breakfast this morning? Ou você tomou café nessa manhã? Ok? Por que é passado? Por causa do did. Ok? Que é uma pergunta e no passado. Did you wash this dish last night? Você lavou os pratos noite passada? Esse verbo aqui é um verbo regular, wash. Apareceu o mouse. Esse verbo aqui é um verbo regular. Tem questões que ele coloca lá, washed. Tem palavras que coloca lá só para ver se o aluno entendeu. Aí coloca lá, aí o aluno fala, poxa, realmente, é passado por quem o ED. Só que é errado, por quê? Que é errado porque o auxiliar é de. O auxiliar de já está no início da frase, antes do sujeito, e significa que esse verbo ele jogou para o passado, certo? O verbo ele jogou para o passado, e aí era só completar a expressão. Você lavou os pratos a noite passada, certo? E assim, e assim funciona para todas as outras, certo? Funciona para todas as outras. Bem, mais uma. Qual a única frase interrogativa do Simple Present, ou Past, na verdade, empregada de forma correta? Ou seja, no Simple Past, qual dessas frases aqui, eu vou dar um tempinho aqui, rapidinho aqui, só para vocês responderem essa questão, dá um pause aí, tentem ler todas, tá? Observem que elas já estão respondidas lá, elas já estão respondidas nesse próprio slide, certo? Eles já estão respondidas e é só dar uma atençãozinha a do, que é de sujeito, e o verbo, como é que funciona, certo? Dá uma olhada e nós vamos seguir aqui, mas a resposta já está aí, tá, gente? Tá na cara, certo? Precisando, eu pedi para mandar uma mensagem, viu, para a gente corrigir isso aqui, mas todas elas estão aqui, viu? Ok. Bom, isso aqui é um resumo de como seria o Simple Past, certo? É um resumo de como seria um Simple Past em todos os tempos, na afirmativa, negativa e interrogativa, como funciona, e aí ele vai colocar todo o sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos os sujeitos estão aqui. Na afirmativa, todos eles acrescentou o quê? Todos eles, sem exceção, acrescentou o quê? O é de. Isso aqui não vai mudar, certo? No passado, no caso dos verbos regulares, certo? Eu deveria ter colocado os verbos regulares também, mas só que regulares foi mais fácil colocar os verbos regulares, já que os irregulares tem que recorrer à tabela, então é só para vocês verem como os verbos regulares é muito fácil, não tem pegadinha, certo? I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Todos eles acrescentou o ED. Professor, mas e na forma negativa? Na forma negativa, o que é que faz? I did not dance. Olha só, tá vendo como não veio o D aqui? I did not dance. You did not dance. He did not dance. She did not dance. It did not dance. We did not dance. You did not dance. They did not dance. Ok? Não acrescentou o ED. Por que, que não acrescentou, na verdade, o D? Por que, que não acrescentou o D? Por que, que não acrescentou o D? Porque isso aqui já é passado. Essa expressão já está dizendo que o meu verbo, essa frase já foi jogada no passado. Eu apenas preciso colocar por causa do auxiliar que acompanha o not. E na interrogativa, eu já falei antes, o did vem para o início da frase, certo? E did pode ser aquela expressão também abreviada, como did antes.
I didn't dance, you didn't dance, he didn't dance, certo? A forma abreviada. Did I dance? Did you dance? Did he dance? Tá vendo como o did fica no início da frase, sujeito, verbo e sempre a interrogação. Auxiliar passado, sujeito, verbo e interrogação. Auxiliar todos no início, olha, sem exceção. O auxiliar foi para o início. Tem o de? Não. Por quê? Não precisa por causa do did. Se for irregular, recorre à tabela. No caso do simple past na forma interrogativa, também vai ficar não precisa recorrer à tabela. Por quê? Ele vai continuar na forma padrão, porque isso aqui já está dizendo que é passado, certo? Vamos dar continuidade. Bom, aqui ele só está pedindo para completar sentenças, certo? Com as formas negativas, só porque ele está pedindo um passado, então não vai ter pegadinha também, é só para completar mesmo. Espero ele carregar aqui, que ele está lento. Pronto. Bom, eu acredito que essa daqui eu fiz na estante. Certo? Ok. Bom, ele já respondeu aqui a primeira. Como é que funciona então? Susan didn't drink. Por que não virou drink? Por que não virou? Já que esse é um verbo irregular, de novo. Ele é um verbo irregular, no entanto, já tem a expressão didn't. Essa expressão negativa já não precisa mais colocar o verbo no passado, certo? Susan didn't drink some water. Susan didn't drink some water. Então, todas as outras, pode ver que eu apenas vou acrescentar o didn't, mais o verbo do jeito que está. Isso acontece quando o verbo é regular e irregular. Tem que acrescentar o they, no caso dos irregulares, acrescentar conforme está na tabela. Então, esse verbo não iria modificar por causa do auxiliar passado, que tem didn't, certo? Então, todos os verbos irão continuar didn't, certo? Bom, e no verbo to be, você sempre fala como é que funciona. Eu falei que o verbo to be está realmente presente em tudo, então não adianta a gente pular a etapa. Nós temos as afirmativas, negativa e as interrogativas. Bom, I was. Olha o verbo to be como é no passado. Eu era, ou eu estava. I wasn't. Quando é na interrogativa, esse auxiliar was é passado. Was I? Was I? Bom, nas três expressões he, she, it. Por exemplo, he was, na afirmativa, certo? Se for na negativa, he wasn't, certo? E was he? Was he? Quando é interrogativo, was vai para o início. You, we, they. You were, you weren't, were you, ok? Interrogativa sempre o verbo to be vai para o início da frase. Então, o que as pessoas mais caem é nisso aqui, tá? Não perceber que o verbo to be, ele é um verbo diferente, certo? Não é difícil, mas ele modifica, certo? É um verbo diferente. É o verbo mais utilizado em inglês e a gente precisa realmente aprender a utilizar ele, certo? O verbo to be no passado, was, wasn't, was I, certo? Eu estava, certo? Eu estava na festa ontem, poxa, certo? Eu era, ok? Bom, eu coloquei aqui algumas frases aqui e, se eu não me engano, a maioria verbos, se eu não me engano, são todos irregulares, certo? Eu coloquei aqui para a gente ver essas frases aqui, que eu posso colocar ela num exercício, posso colocar essas questões, essas mesmas perguntas numa prova, só eu posso colocar parecido, até porque é um complemento também, eu posso pegar e fazer isso aqui só para ver se vocês realmente deram uma olhada nesse conteúdo. I went to Brazil by plane last month. Eu fui para o Brasil de avião no mês passado.
Isso aqui é um caso de verbo irregular. Eu até pulei essa frase aqui, tá? I went to Brazil by plane last month. Eu fui para o Brasil de avião no mês passado. Isso aqui é um verbo no passado. É o verbo go, certo? No passado. E esse aqui. He ate many pieces of cake. He ate many pieces of cake. Ele comeu muitas fatias de bolo, certo? Ate é um verbo irregular. Por que eu sei? Porque ele modificou toda a sua forma. Ele não é acrescentado o ed, ele modificou até toda a forma para poder virar passado. He ate many pieces. Ok? E todos eles, a gente tem um tempo, certo? Eles estão a ficar muito longo. Eu só destaquei os verbos só para vocês verem como ele muda e, e para a gente ver em algumas frases, certo? Como é que funciona esses verbos no passado. Olha o verbo hide, que é esconder. Ele não é um verbo que ele realmente em todos os três tempos está no passado, por isso que às vezes gera um pouco de confusão, que a gente não sabe se está no presente e passado, mas tudo isso vai depender da frase, ok? Ok? Todos eles têm uma diferençazinha. Isso aqui é um tipo de exercício que eu gosto de fazer, praticar muito, porque é uma forma de realmente simples de praticar o verbo no passado e está pedindo para você preencher esses espaços aqui com verbos que está no parênteses. Deixa eu aparecer aqui o mouse. Esse verbo to play, lico, soccer e yesterday. Só que eu quero que coloque esse to play aqui. Bem, é um verbo regular e irregular. Como é que eu faço? Vocês dão um pause aí, novamente. Dão uma paradinha e tentem fazer, porque eu vou passar as respostas, certo? Não vai estar as respostas talvez de todos, mas é bom ver se é um verbo regular, poxa. Se é regular, eu acrescento o ED, tá? O IED ou o ED em alguns casos, só o D em alguns casos, certo? Se for irregulares, eu tenho que recorrer à tabela, ok? Estudar um pouco aquela tabela. Então vamos lá. Lico, eu não coloquei aqui a resposta, certo? Eu queria que vocês dessem uma olhada e depois eu vou ter que dar um jeito de realmente mandar isso aqui é uma atividade, certo? E só mostrando isso aqui é uma atividade, então aqui está escondendo aqui está escondendo, mas na verdade é uma atividade que eu coloquei para vocês responderem e depois eu vou ter que mandar essas respostas, tá? Aqui está escrito let's practice, ou seja, vamos praticar. É para responder isso aqui. To play só vai virar play as, certo? To watch, no caso ele quer que falando simple past, certo? Aqui é um verbo regular, só acrescentou Sarah watched the cartoon on TV. Isso, vamos lá. E no caso dessas de baixo aqui, no caso dessas de baixo, eu pedi para colocar aqui, certo? Tem uma frase aqui, my cousin lived in France 2 years ago. Meu sobrinho morou na França 2 anos atrás. O que é que eu pedi aqui? É que vocês fizessem o seguinte, colocar essa frase na interrogativa e na negativa. Como é que fica na interrogativa? Lembram? Isso aqui vai sumir, o ED, tá aqui a frase, tá? Esse aqui vai sumir, o D no caso. E eu vou começar como é interrogativa. Eu vou começar com o quê? Did my cousin live in France 2 years ago? E coloco a interrogação, certo? Did my friend, did my cousin live in France 2 years ago? Certo? Sem o D. Bom, na negativa, my cousin did not. Aí completa a frase, certo? Aí completa a frase. Ok? Aqui também do mesmo jeito, né? Na interrogativa, ou seja, certo? E aqui eu estou pedindo para fazer a menstruação. É uma continuação da questão anterior, certo? Bom, organiza as frases no passado e põe nas formas negativas e interrogativas.